Então, boa tarde para todo mundo que está assistindo essa live. Como combinado, né, a gente ia dar início às 4 horas, passou 5 minutinhos aqui do horário combinado. Antes da gente iniciar, eu quero lembrar que vai ser possível emitir certificado de participação, tá? A partir do formulário, cujo link está na descrição dessa live. Então, ele vai ficar disponível por 48 horas, tá? Vai se encerrar na sexta-feira, às 5h30 da tarde, tá? 17h30. Se você já é formado, né, pede instituição de ensino, pode colocar a instituição de ensino que você formou, se você ainda não está ativa mais no momento em uma outra instituição, tá? Bom, gente, então nós vamos entrar aqui no time também para trazer à tona a pauta da conservação da biodiversidade, né, com esse ciclo de palestras, com o tema Mata Atlântica do Sul ao Nordeste, compreendendo a biodiversidade. Nós queremos, então, fazer parte, né, dessa movimentação em prol das florestas, especialmente hoje, que é o Dia Nacional da Mata Atlântica, né? Então, é um dia exclusivo para a gente falar sobre esse bioma. E para isso, né, a gente vai ter a participação, então, de 3 professoras de 3 universidades públicas diferentes, né, para promover um debate, então, mais amplo sobre a Mata Atlântica. As professoras que vão compor, que vão falar um pouquinho mais para a gente da Mata Atlântica, são a professora Márcia Cristina Marques, da Universidade Federal do Paraná, que é doutora em Biologia Vegetal e atua em linhas de pesquisa como Ecologia Aplicada, Ecologia de Ecossistemas e Botânica, especialmente na Floresta Atlântica. Também a professora Helena de Godoy Bergalo, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que é doutora em Ecologia e membro do grupo de pesquisa do CNPq Ecologia de Vertebrados Tropicais, e participou do grupo de assessoramento técnico para acompanhar a implementação do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos da Mata Atlântica Central. Teremos também a professora Ana Carolina Lins e Silva, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é também doutora em ecologia, atuando principalmente em ecologia de comunidades de plantas e ecologia de paisagens em fragmentos de Mata Atlântica, além de ter experiência em ecologia de caatinga, invasão biológica e paleoecologia. Com isso, então, a gente vai dar início ao ciclo de palestras que ocorre, então, em parceria com o Laboratório de Ecologia Vegetal da Universidade Federal do Paraná, o Laboratório de Ecologia de Mamíferos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e o PET Ecologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, para a gente não se estender muito nessas apresentações, eu vou passar a palavra à professora Márcia, para que ela possa começar, então, a sua palestra. Professora, está no mudo o seu microfone. Desculpa. Sim. Agora sim, né? Isso. Boa tarde a todos. Obrigada, Luana, pela introdução. Então, nós vamos começar aqui, fazer um jogral aqui, nós 3, para falar um pouquinho sobre a Mata Atlântica, como já foi apresentado aí pela Luana. Então, eu vou botar aqui minha apresentação, só um pouquinho. Então, nós já temos aqui, já todos estão vendo, né? Um slide. Bom, a minha função aqui nessa parte introdutória, né, desse bate-papo que nós vamos fazer, é falar um pouco dos aspectos gerais e um pouco mais de vegetação da Mata Atlântica. Então, nossas apresentações vão ser relativamente rápidas, né, para a gente ter um tempinho para as perguntas lá no final.
Professora, Diga. não está compartilhando sua tela da apresentação. Não compartilhou. Vamos lá de Não. novo. Uhum. Para mim está aparecendo, Luana. Apareceu? É? Sim. Aqui no YouTube não está aparecendo. Aqui apareceu também. Apareceu? Eu vou começar de novo, né? Sem problema. Para aparecer. Ver se aparece agora aí para Luana. Bom, está compartilhado, tá? Compartilhando, agora está. Uhum. Tá certo. Ok. Então, seguindo, né, a nossa fala, né, sobre os aspectos gerais e a vegetação da Mata Atlântica. Eu gostaria de começar com esta figura, na verdade, é uma tela chamada A Mata Virgem, perto de Mangaratiba, que é uma tela do pintor alemão Johann Rugendas, é um pintor do início do século XIX, e ele, nessa tela, ele retratou, né, uma mata virgem, o que ele chamou de mata virgem, aí na região aí do Rio de Janeiro, né? Então, essa visão de uma mata exuberante foi a primeira visão dos nossos colonizadores quando chegaram aqui, e é uma visão de uma mata densa, de uma mata muito diferente do que se tinha, do que se tem na Europa, né? E essa floresta exuberante chamou muita atenção já lá na época do descobrimento, e depois isso se estendeu, né? Essa tela aqui é do século XIX, quer dizer, muito depois do descobrimento. Essa mata ela chamou muita atenção, principalmente aí dos naturalistas nos séculos XVIII e XIX, os naturalistas que eram europeus, principalmente, né, que viajavam o mundo afora, retratando e descrevendo a biodiversidade do mundo. Então, eles vieram para começar a conhecer essa Mata Atlântica nos séculos XVIII e XIX. Mas era uma ciência, digamos assim, muito descritiva, uma ciência bem de registro, né, das formas de vida que existiam na floresta. Depois, posteriormente, de 1890 a 1895, principalmente, a gente tem o início, né, da ciência brasileira, propriamente dita, uma sedimentação do corpo científico, e aí o conhecimento da Mata Atlântica foi se estruturando, e mais recentemente, aí, né, de 1985 até hoje, a gente já tem uma forma de compreender a Mata Atlântica com muito mais ferramentas, com muito mais capacidade de descrever processos ecológicos, de compreender mais do que apenas a biodiversidade, né? Então, isso é o que eu estou contando aqui para vocês, na verdade, é uma parte de uma história bem mais longa, que já estou fazendo um spoiler aqui para vocês, de um livro que vai ser lançado ainda esse ano, que vai contar essa história da Mata Atlântica e outras histórias, contar também sobre a biodiversidade, as ameaças. Então, um pouco do que a gente vai falar hoje, eu e as demais professoras, vai estar também nesse livro aí, que vocês vão ficar curiosos para conhecer, mas que vai ser lançado mais para o final desse ano, tá? Então, um pequeno aperitivo de uma história a ser contada nesse livro. Bom, a Mata Atlântica, ela é um lugar muito especial no mundo, né? Ela é a segunda maior floresta
da América do Sul, né? Um dos mais diversos biomas do mundo. Então, ela inclusive, está dentro dos 25 hotspots, dos lugares mais quentes para se conservar a biodiversidade, né? Que tem uma biodiversidade muito relevante no mundo. Então, ela se encontra nesses hotspots. Ela também é uma reserva da biosfera, né, que é um título que é concedido pela Unesco para alguns dos biomas mais importantes, mais relevantes para a humanidade. Então, ela tem um reconhecimento internacional da sua importância em termos de biodiversidade, em termos de patrimônio natural do mundo, né? E essa mata, ela tem mais de 1 milhão, né, 1.300.000 hectares, distribuídos em 17 estados brasileiros, mas também está presente na Argentina e no Paraguai. 93% da Mata Atlântica se encontra no território brasileiro e os outros 7% na Argentina e Paraguai. E ela, então, né, nesses 17 estados da nação, em toda essa extensão latitudinal e longitudinal, ela abriga mais de 20.000 espécies de plantas, das quais aproximadamente 6.000 são endêmicas, mais de 1.400 espécies de vertebrados, né, que vão ser falados aí já na sequência também. Então, trata-se realmente de um lugar muito especial e de fato, né, ela entre os biomas brasileiros, a única que tem uma lei específica, né? Então, a Lei da Mata Atlântica é uma lei que existe desde 2006, que estabelece, então, os limites da Mata Atlântica, que são esses limites mostrados nesse mapa, enfim, ela gera uma série de regramentos de como que se pode utilizar, de como se deve utilizar esse território dentro da Mata Atlântica, né? Então, trata-se realmente de um lugar especial para o mundo e para o Brasil também. Mas a Mata Atlântica, ela sofreu, né, um histórico aí de devastação ao longo da própria história do Brasil, né, que a história do Brasil, ela se inicia no território da Mata Atlântica. Então, todos os ciclos econômicos pelos quais o país passou, né, o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, a exploração de ouros e minerais, esse mais na região de Minas Gerais, né, o pau-brasil no Nordeste e Sudeste, a cana-de-açúcar mais no Nordeste, depois também o ciclo do café, mais aqui no Sudeste e Sul, e depois, né, culturas agrícolas em escala industrial, como a soja ou o algodão, acabaram ocupando o espaço que antes era ocupado pela Mata Atlântica, digamos que na sua forma original, na sua distribuição original. Hoje em dia, ainda outras ameaças estão presentes, né? Eu vou pincelar um pouco disso, que vai ser falado aí para frente também pelas minhas queridas amigas. Então, nós temos expansão imobiliária, expansão agrícola, extrativismo, né, de espécies vegetais, principalmente, são algumas das ameaças que ainda existem e que ainda estão causando diminuição dessa área da Mata Atlântica, né? Hoje, por essa estimativa desse estudo de 2018, a gente tem 28% do que havia da vegetação nativa, 28% da área restantes, né, remanescentes da vegetação nativa, né? Claro que nesses 28% a gente tem áreas mais preservadas, menos preservadas, florestas secundárias e pouco, né, de floresta primária, que era realmente aquela floresta intocada que havia aqui originalmente.
Além dessa biodiversidade alta, né, a Mata Atlântica também ela é muito importante em termos de serviços ecossistêmicos prestados, quer dizer, aqueles bens, né, que a natureza oferece para o homem. Importante dizer que 70% da população brasileira está, né, em área da Mata Atlântica. Portanto, esses mais de 100 milhões de brasileiros dependem da Mata Atlântica e dos seus serviços ecossistêmicos. Por exemplo, a água, né, é um serviço que a gente tem e depende realmente dessa vegetação nativa para proteger as nascentes, a fertilidade do solo, os serviços de polinização, esses três, então, afetando de forma bem importante a produção agrícola brasileira, né? Nós somos um dos países, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, e isso se dá muito também em função desses serviços ecossistêmicos e em grande parte dos serviços ecossistêmicos providos pela Mata Atlântica, né? Além desses serviços, regulação de clima e de enchentes, né, que a vegetação natural promove, serviços culturais, por exemplo, o ecoturismo, algumas manifestações religiosas que são associados com uma vegetação, né, da Mata Atlântica. Só a título de curiosidade, né, alguns desses serviços ecossistêmicos mostrados aqui, distribuídos ao longo da Mata Atlântica. Então, por exemplo, o balanço hídrico é uma medida que diz respeito à disponibilidade de água, à produção de água, digamos assim. Então, a gente tem aqui nas regiões mais quentes os lugares onde, na Mata Atlântica, são ofertados em maior quantidade esse serviço ecossistêmico. O estoque de carbono, né, o carbono que é sequestrado e assimilado pelas plantas. Então, também algumas regiões aqui, Nordeste e Sul, são regiões que sequestraram, né, e mantêm uma maior quantidade de carbono da forma de biomassa. Em termos de produtividade do solo, né, então a gente tem algumas regiões aqui para o sul com uma maior concentração desse serviço ecossistêmico. E em todos esses casos, as áreas que oferecem maior quantidade desses serviços, normalmente são áreas associadas a unidades de conservação, né? Então, muito importante a gente ter essas áreas preservadas para garantir esses serviços ecossistêmicos que nós utilizamos, né? Nesses 3 gráficos de pizza, é essa parte laranjadinha aqui, que é a proporção desses serviços que são ofertados em áreas protegidas. De onde que vem toda essa diversidade da Mata Atlântica, né? Importante lembrar que a Mata Atlântica, ela já foi conectada em tempos passados, no tempo geológico aí, né? Ela já foi conectada com a Amazônia, né? Já formou quase que um contínuo, inclusive nessa região central do Brasil. Com as mudanças, né, com as glaciações, desde a última glaciação especificamente, onde houve uma retração das áreas de floresta e uma progressão das áreas de cerrado e de campos, né, áreas abertas, na região central do Brasil, a gente tem uma separação, né, da Mata Atlântica e da Amazônia. Então, aproximadamente há 20 mil anos, a Mata Atlântica já tem essa característica que ela tem atualmente. Bom, ela esteve conectada com a Amazônia, mas nessa sua história específica, de onde que veio toda a diversidade, né? Bom, esses refúgios que permaneceram
durante o Pleistoceno, que são áreas de floresta que concentraram espécies e que tinham condições de haver especiação e de haver o surgimento de novas linhagens. Eles é pensado como um dos locais onde houve facilitação, né, para esse aumento de diversidade. Existe também uma hipótese, que é a neotectônica, que explica que aqui na região sul e sudeste, na Serra do Mar e da Mantiqueira, o soerguimento dessas cadeias de montanhas propiciou uma diversidade de condições ambientais, facilitando o surgimento de linhagens, né? Também as barreiras impostas pelos rios São Francisco, Jequitinhonha, o Doce e o Paranapanema, né? Então, os primeiros aqui para cima e o último aqui embaixo, seriam barreiras que surgiram ao longo da história da Mata Atlântica e que propiciaram o surgimento aí de novas linhagens, né? E, por fim, a hipótese do gradiente ecológico, que é uma hipótese que diz que nas áreas ecotonais entre a floresta atlântica, o Cerrado e a Caatinga, a gente teria, então, um gradiente de condições ambientais favorecendo uma diversidade, né, de condições, levando, portanto, a uma especiação ou surgimento de novas espécies, né? Então, todas essas são algumas das hipóteses principais que explicam a diversidade da Mata Atlântica historicamente, né? Isso resultou em 5 grandes centros de endemismo. Então, considerando vários grupos de animais e plantas, a gente tem, então, como centros de endemismo, a região de Pernambuco é um centro, a costa da Bahia, outro, centro da Bahia, Serra do Mar, e, por fim, Paraná, Araucária, seriam os 5 centros que em conjunto, né, propiciaram, quer dizer, eles individualmente, depois em conjunto, propiciaram essa diversificação da Mata Atlântica. Bom, eu gostaria de falar um pouco, então, sobre a vegetação, né, que como a gente já pode esperar, com toda essa diferenciação de ambientes que houve aí historicamente, com todas essas situações, a gente tem, então, esses tipos vegetacionais reconhecidos, né? Existem outras formas de classificar aqui internamente as regiões da Mata Atlântica, mas eu tenho aqui a classificação do IBGE, onde eu tenho, por exemplo, a floresta ombrófila densa, aqui na costa, a floresta ombrófila mista, né, que é a floresta com araucária, aqui mais internamente, e assim sucessivamente, que são, né, regiões ecológicas que, principalmente para a flora, né, criam condições, apresentam condições distintas e que acabam resultando numa flora bastante específica. Se a gente olhar para essa vegetação em diferentes partes da Mata Atlântica, então, por exemplo, se eu fizer um perfil da vegetação aqui no Nordeste, na região de Pernambuco, que é o que a Carol vai falar já na sequência para vocês, né? A gente tem uma vegetação de restinga mais perto do mar, depois uma floresta ombrófila aberta, né? Depois, nessa região, a gente já tem a Caatinga, separando os grandes maciços, os maciços de vegetação de floresta propriamente dita, né, de floresta atlântica, e a floresta atlântica vai aparecer novamente aqui como floresta ombrófila densa, né, numa região mais interna, nos brejos nordestinos, né? Se a gente pegar uma outra região, vamos encontrar um outro perfil, uma outra distribuição de vegetação,
como é o caso aqui no sul da Bahia, onde a gente tem uma floresta ombrófila densa, né? Tanto nessa região de planície como sobre a formação Barreiras, e mais internamente uma floresta estacional semidecidual. Vejam que ainda, também para ilustrar a situação de um perfil na região da Mata Atlântica aqui do Paraná, onde já ocorre, né, uma grande mudança no relevo com a presença da Serra do Mar, e aí nós temos da Restinga já várias fisionomias de floresta ombrófila densa, né? No topo das montanhas, áreas de campos de altitude, depois a floresta ombrófila mista, que é a floresta com araucária, região de campo intercalado com a floresta com araucária, uma região transicional entre a floresta com araucária e a floresta estacional semidecidual, e, por fim, no extremo oeste, aqui dessa região, a gente tem a floresta estacional semidecidual, com seus aspectos fisionômicos, todas elas, né, com seus aspectos fisionômicos específicos. Para ilustrar um pouquinho, né, umas fotos, umas figuras do que é a Restinga, então, ela faz parte desse bioma Mata Atlântica, essa vegetação que está sobre a planície litorânea de boa parte do país, os campos de altitude, que são essas regiões, né, no ápice das montanhas mais altas aí, que também, né, conservam uma flora bastante específica. A floresta estacional semidecidual, que perde suas folhas aí em determinado, no período mais seco, perde parte das folhas, né? Parte das espécies perdem parte das folhas. A floresta ombrófila densa, que é essa, já com uma fisionomia já bastante densa, como o próprio nome diz, né? As copas das árvores estão muito próximas, e a floresta ombrófila mista, aqui bastante característica aqui do sul do Brasil, onde a gente tem como um elemento mais que se destaca na vegetação a própria araucária angustifólia, né? Então, esses são alguns aspectos da vegetação da Mata Atlântica. Como a gente tem estudado, né, o que é essa vegetação, e tem tentado compreender quais são os processos ecológicos que determinam a distribuição dessa vegetação e a distribuição da riqueza e da diversidade dessas florestas, eu gostaria de mostrar um pouquinho de alguns resultados que a gente tem encontrado aí em umas pesquisas nossas, que buscam exatamente, né, ver como que se dá a distribuição da diversidade de árvores, especificamente árvores, né? Isso compõe mais ou menos umas 3.000 espécies de árvores ao longo da Mata Atlântica. E o que a gente encontrou, com dados modelados, né, de distribuição dessas 3.000, quase 3.000 espécies de árvores, existem regiões mais quentes, regiões com maior riqueza de árvores, que são aqui no litoral de São Paulo, aqui em boa parte da Bahia, aqui ainda numa região mais interior de Minas Gerais, são as regiões, portanto, que a partir de dados de levantamentos feitos na Mata Atlântica, foi gerado esse modelo de distribuição de diversidade, e que, então, deve ser algo próximo disso, né? Uma vez que isso aqui são dados modelados, a distribuição da riqueza de árvores na Mata Atlântica. E aí nós também perguntamos, bom, o que é que causa maior diversidade total na Mata Atlântica? A diferença que existe entre os diferentes tipos florestais, ou
a substituição de espécies que ocorre em cada tipo florestal, quer dizer, entre locais dentro de um tipo florestal, ou ainda se a substituição de espécies que ocorre dentro de um sítio de amostragem, né, é mais importante para determinar a diversidade geral da Mata Atlântica. E o que a gente encontrou, né, é que a diversidade beta, que é relacionada com a substituição de espécies entre os tipos florestais, ou seja, essa diversidade que ocorre em escala geográfica, ela é a mais importante para determinar o total da diversidade da Mata Atlântica, né? Quer dizer, a Mata Atlântica, na sua riqueza de árvores, especificamente, que é o que a gente está falando aqui, ela então, ela deve se manter com essa heterogeneidade de florestas e de fisionomias para que ela seja reconhecida como uma floresta de fato, né, um bioma de fato bem diverso em termos de riqueza de árvores, especificamente, que nós estamos tratando. Tá? Então, aqui quis trazer um pouquinho de algumas dessas explorações, né, que a gente tem feito em relação ao que causa a biodiversidade da Mata Atlântica. E aí eu já vou encerrando a minha fala com um slide aqui da nossa região, da Mata Atlântica aqui do litoral do Paraná, e aí eu já fico à disposição para uma próxima etapa de questionamentos. Obrigada, professora Márcia, pela sua apresentação. A gente vai deixar os comentários e perguntas para o final das palestras. E agora, a professora Ana Carolina, por favor, pode dar início à sua palestra. Vocês me escutam bem? Sim? Vou compartilhar a tela aqui. Bom, primeiro, antes de começar aqui a sequência de slides, eu queria agradecer. É uma oportunidade maravilhosa estar dividindo. Hoje a gente está dividindo a tela, né? E está junto com as minhas amigas, Márcia e Nena, que são amigas que a Mata Atlântica me deu, né? Foi a Mata Atlântica que nos uniu. E aí isso também é bem emblemático no dia de hoje. É um prazer estar aqui com vocês duas e com todas as pessoas. Obrigada também a quem está aí assistindo. Bom, a minha fala foi... O que a gente combinou foi falar um pouquinho sobre a Mata Atlântica do Nordeste, né? Então, pensar na Mata Atlântica do Nordeste, a gente pensa que a Mata Atlântica ela vai ser dividida aproximadamente aos 19 graus de latitude sul. A gente tem uma divisão que acaba gerando blocos bem distintos, né? Conjuntos distintos de espécies, de grupos, de famílias inteiras e tal, mostrando uma diversidade de elementos mais tropicais aqui, mais temperados abaixo. Então, a partir de 19 graus, isso coincide com o Rio Doce, ali no norte do Espírito Santo, a gente começa a ter uma diferenciação e forma esse grande bloco da Mata Atlântica do Nordeste. E aí, se a gente for olhar o que é que tem de diferente desse bloco Nordeste em relação ao Sul, tem muitas coisas, mas uma delas bem importante é o clima. Então, eu separei aqui esse gráfico, esse mapa que mostra julho, que é o nosso mês mais frio. Então, se a gente olhar o Sudeste e o Sul, julho está com temperaturas médias, né, de 14, 16, 18 graus, enquanto que de 19 graus para cima, a gente vai ter as temperaturas, mesmo nos meses mais frios, em torno de 24 graus, 25, ou seja, a gente não tem frio. E as diferenças entre o mês mais quente e o mês mais úmido, e o mês mais frio, perdão, são diferenças muito pequenas, de 2, 3 graus. E à medida que você vai em direção ao Rio Grande do Norte, ao Ceará, essas diferenças vão ficando cada vez menores. E aí, uma outra forma de ver isso é quando você vai de Salvador, né? Todas as capitais estão na Mata Atlântica. Você vai de Salvador até Natal,
você vai vendo um aumento, né? Aqui parece uma curvinha bem discreta, mas você vai vendo um aumento nas demandas de água, numa variável que a gente chama de evapotranspiração potencial. Ela vai aumentando, e aí, se você não tem a chuva compensando essa demanda de água, você acaba tendo climas ficando cada vez mais secos. Então, as fisionomias que a gente vê da Mata Atlântica aqui, elas são condicionadas por esses fatores, né? Márcia falou em vários fatores históricos e tal, e aí esse clima atual também é bem relevante. Aí, olhando de novo, a gente olha aqui a Mata Atlântica do Nordeste, e aí, olhando aquele mapinha, né, que é o mesmo mapinha que a Márcia mostrou, a gente vai ter aqui nessa configuração, Mata Atlântica Nordeste, a gente vai ter floresta ombrófila densa, que são essas manchinhas verdes mais escuras, você vê bastante na Bahia, vê alguma coisa aqui em Pernambuco, em Alagoas. A gente vai ter a floresta ombrófila aberta também, e quando a gente vai para o interior, a gente começa a ver a Mata Atlântica uma floresta mais estacional, né? Então, vai começando a ficar com essas diferenças de estacionalidade. Então, essa é a nossa realidade. Isso aqui também não é, apesar de ser tudo Mata Atlântica Nordeste, não é homogêneo. Nós temos a Bahia, Márcia mostrou muito bem, ela é bem diferente. Bahia e Sergipe é bem diferente da Mata Atlântica que a gente vai ter do São Francisco para cima, tanto em termos de flora, né, de fauna, formando esses centros que ela comentou também. Então, a realidade nossa, que eu, né, e meus colegas aqui temos mais familiaridade, é com essa Mata Atlântica aqui, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, que combina, né, que tem uma certa homogeneidade. E aí, repetindo um pouco, Márcia já mostrou esse relevo, né, a importância desse relevo, a Mata Atlântica aqui, Pernambuco, especificamente, ela é bem estreita, porque ela pega só essa faixa, uma faixa litorânea, tem restinga, que são pouquíssimas, né, remanescentes em Pernambuco, depois a Mata Atlântica em cima da formação Barreiras, depois a gente sobe o Planalto da Borborema, e aí a gente vai ver uma outra coisa que é bem do Nordeste, que são os brejos, que se formam, a gente chama de brejo, essas florestas altas, né, que se formam nessas serras que ficam sobre o Planalto da Borborema. Então, alguma umidade que vem do mar consegue atravessar o Planalto e aí vai acabar condensando e formando uma coisa, né, um clima mais úmido nessas serras, né, na face que está voltada para o Oceano Atlântico, que são os nossos brejos de altitude, que dentro da Mata Atlântica é considerado também pensando nos centros de endemismo, né, nas regiões biogeográficas de Silva e Castellete, os brejos formam uma região em separado e eles também fazem parte da Mata Atlântica. Qual é a situação atual desse bloco Nordeste da Mata Atlântica? Bom, quando a gente pega 6 estados, se eu pego o Rio Grande do Norte até Bahia, esses 6 estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, eu vou ter um passado onde a Mata Atlântica cobria 28% desses 6 estados. E aí, hoje, a realidade a Mata Atlântica cobre 3,6% desses 6 estados. Isso significa que, nesse último ponto aqui, no quarto ponto que está marcado aqui em amarelo, essa floresta ela foi reduzida a 10% do que ela era. E aí, quando a gente lembra daquele mapa que a Márcia mostrou antes, que é da Rezende, né, da Camila Rezende, eles falam em 28% na Mata Atlântica. E aí, mesmo com toda, a gente sabe que tem muita tecnologia, né, melhorada para esse percentual aumentar. Ele está muito mais relacionado com a melhor qualidade das imagens e da forma de fazer o geoprocessamento do que com o aumento real da Mata Atlântica. Mas aí você pensa, então isso foi homogêneo para o bioma todo. Não foi. 28% está retratado para o bioma todo. Quando a gente pega essa parte do Nordeste, se mantém ali sempre 12%, 10%, 9%. Então, o padrão que a gente tem aqui de redução e fragmentação, ele não é um padrão por conta da tecnologia que não está conseguindo ver. Ele é um padrão real de perdas que comprometeram bastante a cobertura de Mata Atlântica aqui no Nordeste. Então, a gente tem que os próprios dados da Camila Rezende e da SOS Mata Atlântica mostram que a maior parte dessa conversão, 81% é o percentual estimado, foi convertido em uso agropecuário e 2% viraram os núcleos urbanos.
aqui nessa parte do Nordeste. Então, como resultado, gente, todo mundo que fala em Mata Atlântica nessa região, pelo menos a região Mata Atlântica Norte do São Francisco, imediatamente lembra de uma floresta perdida no meio de um canavial. Isso faz parte da nossa memória. Qualquer um que vá para as praias ou para o interior, você sempre vai passar. Essa é a visão que a gente tem. É um canavial com ilhas de floresta no meio dessa grande, essa que é a nossa principal das culturas que são cultivadas aqui. A principal é a cana-de-açúcar. Então, os fragmentos, né, restantes, eles, via de regra, estão dentro de áreas de cana-de-açúcar, circundados por cana-de-açúcar, ou a gente também vai ter esse tipo de situação. Esse é o Parque Estadual de Dois Irmãos, a nossa área, né, uma das áreas onde eu tenho pesquisado há vários anos, como parte do PPB Mata Atlântica. E a gente olhando essa floresta aqui exuberante, olha lá atrás, você vê a cidade do Recife, que está ali com um adensamento populacional bem grande, e todos esses prédios e casas e bairros cercando esse pedacinho de Mata Atlântica, que é o Parque Estadual de Dois Irmãos. Então, essa é a característica básica de qualquer estudo. Isso significa que qualquer pessoa que estude Mata Atlântica nessa região, principalmente a região Alagoas, Pernambuco, Paraíba, vai estudar fragmentos. E aí eu trouxe aqui 3 exemplos. Esse primeiro, que é aqui feito é uma paisagem em Alagoas, que foi estudada intensamente pelo grupo da Universidade Federal de Pernambuco, liderada pelo professor Marcelo Tabarelli e vários outros docentes. Então, essa paisagem, que é lá na usina Serra Grande, está aqui, cana-de-açúcar, que é esse verde mais clarinho, e as porções de Mata Atlântica aqui nesses verdes mais escuros. Esse fragmento é o fragmento, a Mata de Coimbra, que tem 3.500 hectares. Então, isso é considerado um dos maiores fragmentos nessa região. Aqui um outro exemplo, uma pesquisa, essa foi uma tese da Patrícia Lima, que estudou numa área na Paraíba, e aí, de novo, você vê a repetição desse padrão. Você tem cana-de-açúcar, os fragmentos aqui pelo meio, né, da cana, alguns mais maduros, outros mais de floresta secundária, mais jovem, e aí é o mesmo padrão. E aqui é uma paisagem que nós estudamos aqui em Pernambuco, na Mata Norte de Pernambuco. O branco é cana-de-açúcar e o cinza são as áreas de Mata Atlântica mais madura, e essa aqui, rastreada, são as áreas de florestas secundárias mais jovens, que a gente chama de capoeira. Então, você vê que é um padrão bem consistente, mostrando que também essa ocupação não foi um planejamento. O terreno que foi ditando onde que você iria explorar. E essa exploração também não aconteceu, essa conversão no uso do solo não aconteceu de uma vez só, ela aconteceu em ondas. A primeira onda aconteceu lá no século XVI, com a chegada da cana-de-açúcar, e a última onda aconteceu no fim da década de 70, começo da década de 80, ou seja, em torno de 40 anos. Isso significa que essa última onda, as consequências dessa última onda de fragmentação, a gente ainda está sentindo, né? Ainda existe um tempo para acomodar essa biota e ainda tem espécies que provavelmente vão ser perdidas, talvez daqui a algumas décadas, como resultado desse evento de fragmentação que aconteceu lá no passado. Mas a gente também tem que falar que não temos só notícias ruins, né? A gente também se surpreende com esses pequenos fragmentos, porque tem hora que parece que está tudo perdido e a gente chega para estudar e se surpreende com os números de vários grupos biológicos que aparecem nas nossas pesquisas. Eu trouxe 3 exemplos aqui, né, que o nosso tempo é curtinho. Um deles foi o grupo liderado pelo professor Marcos Alves, da Universidade Federal de Pernambuco. Esse pessoal estudou durante alguns anos numa região de usina em 6 fragmentos. E fizeram coletas, estavam lá o tempo todo coletando material fértil, identificando essas plantas, e a gente se surpreendeu, está aqui marcadinho em vermelho, que foram 826 espécies de plantas naquela paisagem. Na verdade, a paisagem tem mais de 100 fragmentos, eles fizeram uma pesquisa bem intensa em 6 apenas, e eles conseguiram uma lista de 826 espécies. Então, são números bem surpreendentes que você não imagina que vai conseguir dentro de uma configuração fragmentada em meio à cana-de-açúcar. E aí, uma outra coisa bem legal, esse trabalho
gerou um número que é fascinante. Esse pesquisador, Douglas Mello, que liderou essa pesquisa, foi fazer um levantamento de borboletas no Parque Estadual de Dois Irmãos, um parque urbano. Ele pesquisou só em metade, menos da metade, um terço do parque, que é essa área aqui de 384,7 hectares, e ele chegou numa lista de 288 espécies de borboletas. Então, de novo, é um número que é extremamente assim, surpreendente, como é que em 384 hectares, cercado de cidade por todos os lados, você consegue manter, né, ter a manutenção de 288 espécies de borboleta. E aí, olhando aqui, está uma visão do Parque Dois Irmãos, vocês veem 2 açudes. E aí a gente vê o terceiro exemplo, né? A gente veio de paisagem, agora estou dando um número igualmente surpreendente para um fragmento. E aí vamos para esses açudes, vamos mergulhar nesses 2 açudes e ver se a gente consegue um número surpreendente também. Então, o trabalho foi feito em 2 reservatórios, esse trabalho liderado pela colega Karine Magalhães, como parte do PPBio, e a gente fez essa grande compilação do que havia listado para 2 açudes, 2 reservatórios dentro do Parque Estadual de Dois Irmãos, e nós chegamos a um registro de 397 espécies, juntando aqui fauna e flora, microscópico, macroscópico. Então foi uma surpresa da gente ter quase 400 espécies listadas para apenas 2 reservatórios. E aí o que é interessante, um desses reservatórios, que ele é um reservatório pequeno, que é o Açude do Prata, também é um reservatório de onde você tem um serviço ecossistêmico básico, que é o fornecimento de água. Existe a captação de água pela empresa pernambucana, a Companhia Pernambucana, que é a Compesa, que capta água e distribui para parte da cidade do Recife. Uma água de qualidade excelente, isso já foi estudado, e nos estudos que foram feitos para essa água, foi comparada a qualidade dessa água e o valor que se gastava para o tratamento dela com a qualidade de água e o valor investido para águas de outros reservatórios que não tinham uma floresta. E o pessoal conseguiu ver que a água captada aqui no Açude do Prata, cercada de floresta, ela tem uma qualidade tão superior que o que se gasta para tratar é 5 vezes menos do que se investe nos outros reservatórios sem florestas. Então, você consegue até precificar o serviço ecossistêmico que está sendo prestado pela floresta, só pensando, né, só fazendo essa análise comparativa do custo em um lugar com floresta e um lugar sem floresta. Então, a gente vê que essas florestas, além de manterem uma biodiversidade surpreendente, também estão ali fornecendo esses serviços ecossistêmicos ou nos trazendo contribuições, né, as chamadas contribuições da natureza para as pessoas, as CNPs. Então, a Floresta de Dois Irmãos, só da gente pensar em Dois Irmãos aqui, que é essa que eu mostrei o açude atrás, a gente vai ter água fornecida, regula o ar, clima, água, erosão do solo, forma solo, mantém os polinizadores, realiza fotossíntese, mantém o carbono no chão. A gente tem estoques de carbono também surpreendentes que saem dessas florestas, fora que fornece oportunidades de recreação, de ecoturismo, beleza cênica, contribui para a saúde física e mental. Então, são benefícios diversos que aí hoje existe a tendência também, nesses pequenos fragmentos do estudo, caminhar para fazer o levantamento da biodiversidade, tentar entender como são os serviços ecossistêmicos fornecidos e, em paralelo, tentar entender como que essa biodiversidade e esses serviços resistem, apesar de toda a perturbação que tem no entorno, bordas muito longas, formas irregulares, uma matriz que não é muito amigável, enfim. Tem a pesquisa vai evoluindo para esse tipo de questão. E aí, quando a gente começa a abrir o olho e prestar atenção, durante muito tempo eu via que muitos dos pesquisadores não se importavam muito com o que estava ameaçando aquele fragmento, fazia sua pesquisa e ia embora. Quando a gente começa a parar, não, vamos ver o que está ameaçando, né? Então, a gente vê que tem ameaças agudas, como a conversão e a fragmentação, esses 2 em vermelho aqui em cima, mas as ameaças agudas, elas estão mais contidas, né? Uma coisa que vem nos preocupando mais são as ameaças crônicas. Essas ameaças que, por exemplo, num fragmento cercado de cidade, você vai ter praticamente todos os dias alguém entrando para ou deixar alguma coisa ou levar alguma coisa, né? Então, vai caçar, vai retirar um pedaço de
vai derrubar uma árvore, porque precisa para lenha, vai poluir, vai deixar o lixo, e aí leva o cachorro para caçar, e você começa a ter uma coisa pequenininha, mas diária, que acaba gerando perdas muito grandes na biodiversidade. Então, a gente tem voltado a olhar também para investigar esse tipo de impacto gerado por essas perturbações crônicas. E a gente vê também que uma grande ameaça é a nossa falta de proteção efetiva, baixo investimento em ciência e uma carência de governança adequada. Então, a gente vê, os fragmentos são bem pequenos, eles estão cercados por matrizes inóspitas, a situação está bem grave, mas eles ainda mantêm uma alta diversidade. Então, são cristais que a gente tem que cuidar com todo carinho. E aí, como é que está essa questão das áreas protegidas? Márcia falou um pouquinho sobre áreas protegidas e como que isso está no Nordeste. Aí, quando a gente vai olhar as áreas protegidas, a gente sabe que, no Brasil, a gente chama isso de unidades de conservação. Essas áreas, elas guardam biodiversidade, elas provêm serviços e elas garantem o nosso bem-estar, certo? Como que isso está para a Mata Atlântica toda? Se a gente vai olhar na base de dados do ICMBio, a Mata Atlântica toda é protegida por 1.437 unidades de conservação, juntando proteção integral e uso sustentável. É disparado o bioma que tem mais unidades de conservação em número. Isso é bem positivo e a gente vê que 10,7% da Mata Atlântica, da distribuição original da Mata Atlântica, está protegido por alguma UC. Só que isso é bacana, isso atende à meta que o Brasil traçou para esta década, que está encerrando agora, 10% está protegido, ótimo. Só que estar protegido não é só ter uma unidade de conservação criada, a gente precisa de gestão. Essa gestão a gente pode entender aqui embaixo como a existência de um conselho, minimamente a existência de um plano de manejo. E aí, para a Mata Atlântica inteira, vejam bem, 10,7% está protegido, 1.437 unidades de conservação, e eu só tenho 26% com conselho gestor e 18% com o plano de manejo. Ou seja, a conservação ainda está muito distante de ser atingida nessa perspectiva de área protegida. Mas aí, se eu der o zoom na região da Mata Atlântica, principalmente olhando a Mata Atlântica ao norte do Rio São Francisco, que é a que eu venho falando mais, onde a gente atua, eu destaquei Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Juntando essas 4, eu vou ter 121 unidades de conservação, que essas todas somadas dá 428 quilômetros quadrados. Quando a gente rebate isso para a área da Mata Atlântica nesses estados, isso dá, gente, pouco mais de 1% de proteção. Então, de novo, enquanto o percentual remanescente é 28 no bioma inteiro, é 10 nessa área ao norte do Rio São Francisco. Enquanto o percentual de proteção é de 10,7 no bioma inteiro, é de 1% nessa área ao norte do Rio São Francisco. E esse 1% está guardado adequadamente? Infelizmente, não. A gente tem 27% com conselho gestor e o restante não, e a gente tem 16% com plano de manejo e o restante não. Então, a situação está bem difícil. Então, era isso, eu tentei mostrar um lado bom e um lado perverso, que é esse lado da governança, esse lado da necessidade de ter mais proteção para essa Mata Atlântica do Nordeste, e também fico à disposição para as perguntas ao final. Todas essas logos que estão aí, agradecendo ao pessoal que tem investido ou sido parceiro da gente todos esses 20 anos de pesquisa na Mata Atlântica. Obrigada, estou à disposição. Obrigada, professora Carol, pela sua apresentação. Agora a gente vai passar para a professora Helena fazer a sua palestra. Obrigada pelo convite. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão vendo a tela? Sim. Okay. Bom, muito obrigada pelo convite. Eu vou te falar um pouco mais sobre a fauna da Mata Atlântica, e alguns de seus impactos. A Márcia e a Carol já explicaram bastante sobre as fisionomias, também a conservação, e agora eu vou falar um pouco mais da fauna. Bom, com uma biodiversidade tão grande como a Mata Atlântica tem, mas infelizmente com tanto impacto que vem sendo causado a ela desde a época do descobrimento, hoje em dia, para
a Mata Atlântica, nós temos 593 espécies ameaçadas. Isso significa que, para o Brasil inteiro, 41% da fauna ameaçada de extinção está na Mata Atlântica. E o que mais assusta a gente é que dessas 593 espécies, 452 espécies são endêmicas da Mata Atlântica, ou seja, se elas forem à extinção, elas vão ser perdidas globalmente. Aqui embaixo nós temos 2 fotos de 2 espécies de aves, de 3 que já foram extintas na Mata Atlântica. E, infelizmente, essas 3 espécies, elas eram endêmicas na Mata Atlântica do Nordeste. Como Carol explicou, o Nordeste é a área que está em pior situação ao longo da Mata Atlântica. Bom, e quais são os impactos que a gente vem observando na Mata Atlântica? São vários, eu vou falar de alguns. Eu vou começar com o comércio ilegal de espécies da fauna. Tem muito comércio, muitos animais são capturados no norte e no nordeste do Brasil e são levados para o sul e sudeste do Brasil para serem comercializados e daí para fora. Bom, alguns animais que são pegos na fiscalização, eles e também algumas pessoas que compram animais de estimação e acabam não se adaptando a esses animais de estimação, soltam esses animais na natureza. E o que acontece é que essas espécies acabam invadindo ambientes que antes não eram de sua distribuição original. Então, nós temos alguns exemplos aqui dos saguis. Tem o saguis, o Calitrix jacus, que é esse primeiro, que ele é do Nordeste originalmente, e o Calitrix penicillata, que ele ocorre principalmente no Cerrado, e que, por causa do comércio ilegal, eles hoje invadiram áreas no sul e sudeste da Mata Atlântica. E, por outro lado, nós temos uma espécie endêmica altamente ameaçada, que é o Calitrix aurita, que ocorre nessa região do sudeste da Mata Atlântica. Essa espécie tem menos de 10 mil indivíduos e suas populações estão muito fragmentadas. O problema é que essas espécies, por exemplo, já estão hibridando. Então, você já encontra híbridos na natureza de Calitrix penicillata e Calitrix aurita. São espécies congêneres do mesmo gênero, né? Mas que estão se separaram ainda recentemente, e Calitrix aurita, e nós estamos perdendo geneticamente a espécie Calitrix aurita por causa desses híbridos. Bom, essas espécies também que têm sido introduzidas em outras regiões, falando dos saguis, também estão ameaçando espécies nativas de aves, como o formigueiro da praia. Essa espécie de aves é uma das 4 espécies mais ameaçadas do mundo, porque ela tem uma área de distribuição muito restrita aqui no estado do Rio de Janeiro, nas restingas. As restingas são ambientes que foram primeiros utilizados, né, para a construção de cidades, etc. E esses animais, os saguis que foram introduzidos no sul e sudeste, se alimentam de ovos e ninhegos. Então, essa espécie, o formigueiro da praia, que inicialmente era muito afetada, claro, pela fragmentação, hoje ela tem sido altamente afetada pelas espécies invasoras. Não podemos deixar de falar de cães e gatos domésticos, que nós temos observado em praticamente todas as áreas protegidas na Mata Atlântica, e pelo menos 37 espécies nativas têm sido afetadas pelos cães, não apenas porque eles predam, mas também tem muita competição ou transmissão de patógenos. Em algumas áreas da Mata Atlântica, os cães têm se tornado as espécies mais abundantes do que outros carnívoros, né? E numa taxa muito alta. Não podemos esquecer também os gatos. Para vocês terem uma ideia, os gatos são, sem dúvida, hoje em dia, a pior espécie invasora no mundo. Só nos Estados Unidos, eles matam anualmente 27 bilhões de aves e mamíferos por ano. E aqui no Brasil? Nós, infelizmente, ainda não temos esses números, e a gente precisa saber quais são os impactos desses animais nas nossas unidades de conservação. Bom, os impactos também, eles vêm
de algumas espécies de plantas que foram introduzidas. As jaqueiras que ocorrem na Mata Atlântica, principalmente no Nordeste e Sudeste do Brasil, elas invadiram muitas unidades de conservação. Na Ilha Grande, por exemplo, a gente observa que o gambá, que é um importante dispersor de sementes, ele perde o papel dele na área onde tem muitas jaqueiras. Então, nesse gráfico, para que vocês entendam, esse lado esquerdo são áreas sem jaqueiras e o lado direito, áreas com jaqueiras. E as barras significam o número de jaqueiras encontradas em cada área. Bom, essa linha preta, na verdade, é a quantidade de sementes nativas que a gente encontra nas fezes dos gambás. Então, vocês observam que quando ele entra nas áreas de jaqueira, ele para de dispersar as sementes de espécies nativas. Então, nós estamos perdendo esse importante jardineiro da Mata Atlântica, né, que tem um papel de restauração. Mas a invasão de espécies biológicas não ocorre só no ambiente terrestre, também no ambiente aquático. Então, aqui nesse exemplo, numa área de lagos do interior, no sudeste da Mata Atlântica, nós temos as 4 primeiras espécies mais abundantes, 3 delas são espécies invasoras. Essas que estão marcadas com asteriscos são as espécies invasoras. E se já é difícil a gente controlar, a gente mitigar o impacto de espécies invasoras em ambientes terrestres, imagina isso em ambientes aquáticos. E essa invasão nos ambientes aquáticos se deve à aquariofilia, à caça esportiva, à introdução de espécies para controle de mosquitos, e também quando você coloca em contato faunas de diferentes bacias, quando você faz represas, né, para represamento de hidrelétricas. Bom, outro grande impacto para a fauna é a caça ilegal. Aqui nós temos 4 espécies, 2 espécies de tatu, uma paca e um cateto, que ocorrem na Mata Atlântica, e a gente consegue, esses gráficos, os 3 mostram a mesma coisa. Quando você aumenta a intensidade de caça, esses animais decresce a taxa de ocupação deles nos sítios. O que isso significa? Significa que em áreas que você não tem caça, ou a caça é muito baixa, eles estão ocupando praticamente todo o ambiente. Mas naquelas áreas onde você tem muita caça, eles fogem dessas áreas, né? Então, a gente perde esses animais em áreas que esses animais que têm um papel muito importante, a gente perde ele em áreas onde a intensidade de caça é muito grande. E a caça é ilegal, né? Então, a gente precisa começar a fiscalizar mais fortemente. Nesse estudo, que foi desenvolvido justamente na área da Mata Atlântica, onde a gente tem o maior fragmento, que vai do norte do Paraná, passa por São Paulo até o oeste do Rio de Janeiro, eles fizeram um estudo justamente avaliando a biomassa e o número de indivíduos em áreas que tinham alta e baixa pressão de caça. Então, a gente consegue observar aqui como em áreas onde a gente tem essa alta pressão de caça, os mamíferos, a biomassa de mamíferos decai muito. O mesmo acontece com aqueles mamíferos que são caçados, né? Nessas áreas de alta pressão de caça, a biomassa cai muito. Nesse estudo, 95%, teve uma diferença de 95% da biomassa entre as áreas com baixa e alta pressão de caça, para a gente ver o impacto. E as espécies, elas precisam, principalmente as espécies de médio e grande porte, elas precisam de fragmentos de grande tamanho. Não adianta a gente ter fragmentos muito pequenos, porque algumas espécies não têm como sobreviver, não têm como manter populações em áreas muito pequenas. Bom, e aí a gente vai para o Nordeste do Brasil, que Carol já falou sobre ela, e isso é um problema muito grande, né? No Nordeste do Brasil, eles fizeram um estudo em que visitaram 196 sítios. E nesses 196 sítios, eles contaram o número de espécies de mamíferos. E a gente pode ver, por esse gráfico aqui, que existe uma relação entre o tamanho da mancha de floresta e o número de espécies de mamíferos. E, em média,
cada uma dessas áreas tinham apenas 4 espécies de mamíferos, de médio e grande porte. Né? Apenas nessas áreas com círculos pretos é que houve um maior número de espécies. Né? São manchas florestais maiores, mas aqui também houve, nessas 5 localidades, um maior número de espécies. Por quê? Porque essas 5 localidades são unidades de conservação. Isso novamente reforça o que a Carol falou, da importância das unidades de conservação. Então, aqui nós temos 2 exemplos de 2 espécies, o tatu e o gigó, que foram espécies mais ou menos encontradas em quase todas as áreas, todos os sítios visitados. Então, a defaunação tem sido um problema muito grande para a Mata Atlântica, e na hora que a gente tem a defaunação, eu estou dando exemplos de mamíferos, mas poderia ser de aves, de répteis, anfíbios e outras espécies de invertebrados também, na hora que a gente perde essas espécies, a gente perde os serviços ecossistêmicos que elas nos proporcionam. Né? Então, a gente perde polinizadores, a gente perde dispersores de sementes que fazem a regeneração da floresta e tantos outros serviços ecossistêmicos. A gente perde alguns animais também que podem fazer circulação dos solos, etc. Bom, o outro impacto que eu gostaria de falar é sobre estradas. A gente tem a maior estrada que corta o Brasil, que é a BR-101, é só um exemplo, ela tem mais de 4.000 quilômetros, mas as estradas também causam um grande impacto na nossa fauna. O impacto mais visível da estrada é o atropelamento, mas não é só ele. Nós temos também impactos, porque na hora que você passa uma estrada, a estrada divide uma população. Né? Você tem algumas espécies que não conseguem mais, a estrada passa a ser uma barreira. A estrada muitas vezes corta ambientes aquáticos, então anfíbios, por exemplo, que precisam migrar na época de reprodução para áreas onde tem água, a estrada se corta ao meio, eles não conseguem mais atravessar. As estradas também podem ter um efeito de borda muito grande, então algumas espécies não conseguem viver próximo à estrada, por exemplo, aves, elas tendem a se afastar e mais para o interior da mata. Além disso, a estrada permite a entrada de espécies invasoras e também de caçadores. Bom, nós estamos fazendo um estudo na BR-101, na parte norte do Espírito Santo, onde a BR corta a reserva da Vale e a reserva biológica de Soretama. E esses são os números, são 30 espécies de mamíferos que nós encontramos atropelados, é um número impressionante. E na Barra Azul, nós estamos vendo o número de indivíduos atropelados, tá? A espécie mais atropelada foi o gambá, seguido pelo tatu e a cutia. E do lado esquerdo, ou seja, nessas barras vermelhas, você tem a biomassa perdida. E apesar do gambá ter sido a espécie que mais foi atropelada, é a anta que perde em biomassa. 4 antas foram atropeladas, quer dizer, nós vimos atropeladas em 25 quilômetros, e o total de biomassa perdida foi mais de 1.000 quilos. Uma delas, inclusive, estava grávida. Outra espécie que também é muito impactada é a paca, né, esse roedor, que ele é muito caçado também. E esse roedor não só teve um número grande de espécies, é o terceiro mais atropelado, mas ele tem uma biomassa grande. Então, as estradas, junto com caça, junto com fragmentação, espécies invasoras, todos esses impactos, eles se juntam e pioram a situação da nossa fauna e, consequentemente, da nossa flora. Bom, mas nem sempre as notícias são ruins. Em relação às estradas, nós temos algumas estruturas que ajudam, que mitigam o impacto. Então, por exemplo, os túneis, eles evitam atropelamentos, né? E a gente tem que realmente
forçar as concessionárias a fazerem túneis para evitar atropelamentos. Então, a gente tem algumas espécies que atravessam esses túneis, evitando de serem atropelados. Por outro lado, vocês têm espécies que nunca cruzam os túneis, como por exemplo, o tamanduá-mirim, o sagui, o ouriço cacheiro, o tapiti, a raposa, cachorro do mato. Essas espécies não cruzam túnel. Primeiro porque muito delas, essas três, por exemplo, elas são principalmente arborícolas. Então, você tem que pensar em estruturas que passem por cima das estradas. E isso está sendo construído na BR-101, aqui no estado do Rio de Janeiro, uma primeira estrutura que vai passar por cima das estradas. Por outro lado, você tem algumas espécies que não passam túnel, espécies menores, porque algumas espécies que passam túnel, como a jaguatirica, elas marcam o território, né? Marcam o túnel. Então, elas têm medo de ultrapassarem por dentro desses túneis. Então, a gente tem que mitigar esses impactos, né? A gente tem que sempre pensar nas estruturas que podem ser feitas para mitigar esses impactos que acontecem na Mata Atlântica. São muitos, né? Bom, mas também eu vou falar um pouco sobre explicar como eu, Márcia e Carol estamos interligadas do Nordeste ao Sul. A Carol bem falou que nós estamos ligadas pela Mata Atlântica e nada como hoje, no Dia da Mata Atlântica, nós três estarmos juntas. Bom, nós três fazemos parte da rede de pesquisa em biodiversidade da Mata Atlântica. Nós coordenamos núcleos dentro da Mata Atlântica, Nordeste, Sudeste, Sul e o núcleo executor. E eu vou explicar um pouco sobre esse programa de pesquisa em biodiversidade, que é conhecido como PPBio, que foi criado em 2004, mas, na verdade, é um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. E quando ele foi criado em 2004, ele foi criado inicialmente para a Amazônia e para a Caatinga. Bom, só em 2012 é que ele foi ampliado e chegou na Mata Atlântica e nos outros biomas. Então, qual é o objetivo do PPBio? O objetivo dele foi de converter pesquisas e ações que eram isoladas em cadeias de produção de conhecimento. Isso parece simples, mas os pesquisadores sempre trabalharam muito desconectados entre si. Então, era muito importante a gente conectar nossas pesquisas, né? Aumentar a integração entre pesquisas e ações que estavam muito isoladas. Além disso, gerar conhecimentos para diferentes setores da sociedade, e isso inclui os tomadores de decisão. A gente precisa fazer a ligação entre as nossas pesquisas e as tomadas de decisão para o poder público, né? Que as nossas informações geradas cheguem ao poder público, para se pensar em políticas públicas. E, além disso, é muito importante que a gente passe também a compartilhar os dados e as informações de forma aberta. Geralmente, os pesquisadores tinham seus dados e não compartilhavam. E isso é muito importante, porque é um recurso que a gente coloca ali, não só de dinheiro, mas de tempo e de conhecimento, que precisa ser compartilhado entre todos nós. Bom, um dos aspectos muito importantes da rede PPBio, não só do PPBio Mata Atlântica, mas da rede PPBio, é justamente a parte da coleta de dados, de informações, que a gente faz através de um protocolo que é chamado Protocolo Rapel. Então, esse protocolo está sendo usado em todas essas áreas. Carol falou do Parque Estadual Dois Irmãos, aqui em Pernambuco, né, onde a gente tem o módulo Rapel, que é esse que está aqui à direita do vídeo em cima, mas nós temos outras áreas também, passando pelo sul, pelo Nordeste, Sudeste e Sul do país, sendo que mais ao sul é o Parque Nacional de São Joaquim. Então, em todas essas áreas, nós usamos essa metodologia, que é uma metodologia que é padronizada, então a gente pode comparar tranquilamente os nossos dados, e ela tanto serve para inventários rápidos, como ela serve também para projetos ecológicos de longa duração.
Então, aqui nós temos alguns exemplos de módulos Rapeld, né? Aqui em Soretama, no Parque Estadual de Acaraí, no Joinville, aqui na Ilha Grande, no módulo Oeste, aqui em São Joaquim, aqui no Paraná, na reserva do Rio Cachoeira, onde a Márcia trabalha, e aqui no Parque Estadual, no Parque Nacional São Joaquim. Bom, mas o PPBio, ele tem 5 linhas de atuação. Essa é uma das linhas de atuação, que é justamente o uso de protocolos padronizados, mas outras áreas, outras linhas também são reconhecidas. Então, essa figura mostra bem toda a atuação da rede PPBio, das redes PPBio, né, que tratam do Rapeld e protocolos padronizados, o treinamento e capacitação, inventários e monitoramento. A capacitação é um aspecto muito importante para a gente, e ela não está restrita aos inventários e aos monitoramentos em campo, mas tem capacitação em gerenciamento de dados, em sistemática, em divulgação científica. A gente tem capacitação em diferentes áreas e para diferentes públicos, né? Não só para alunos de graduação, pós-graduação e pesquisadores, mas para técnicos de áreas ambientais, para técnicos de laboratório, para alunos de ensino médio. Então, para a gente é muito importante que a gente realmente cada vez mais integre as nossas ações. Bom, além disso, outra linha é a modernização das coleções biológicas. Isso é muito importante, que a gente tenha acesso a essas coleções biológicas online, né? E também trabalha direto com quem trabalha em campo, né? Precisa dessas coleções biológicas. Outra linha é da síntese e divulgação de conhecimento, ou seja, é claro que uma coisa algo inerente ao nosso trabalho é a produção científica, a produção de artigos científicos, mas nós temos buscado sempre fazer divulgação científica para que o conhecimento que a gente está gerando chegue às pessoas que não têm o conhecimento científico, né? E chegue também aos tomadores de decisão. Então, a gente faz seminários, a gente tem feito também guias de campo, livros, né, para ajudar nessa divulgação científica. Além disso, a outra parte muito importante é o gerenciamento de dados e metadados, e mais do que isso é a disponibilização de dados em repositórios livres. Então, a rede PPBio Mata Atlântica usa o Data One, e que também vai para o Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, que é o CIBBR. Nesse mapa aqui, a gente vê no Brasil inteiro todos os sítios de monitoramento do PPBio. A gente pode ver que na Amazônia tem mais, porque foi onde começou, mas a gente já tem vários aqui ao longo da Mata Atlântica. Bom, é isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Espero não ter passado do meu tempo. Agradeço o convite mais uma vez.